então o torna superior aos anjos. Faz dele o cumprimento de toda a criação. Toda a criação visível e invisível está completa em Cristo. Por fim, ele é superior a Moisés. Moisés tira o povo do Egito e caminha para a boa terra. Ele lidera o povo. Mas o nosso verdadeiro líder que nos leva à glória é o próprio Senhor Jesus. Moisés entrega a lei. A lei como algo que o homem poderia fazer e agradar a Deus. Mas Cristo agrada a Deus por si mesmo. A obra de Cristo é completa e única. E por fim, Deus é superior ao que nós vamos ver hoje, né? Deus é superior ao sacerdócio levítico, ou seja, Deus é superior a Arão. A figura de Arão é do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é uma pessoa muito especial. Embora Arão ele tenha cometido um erro terrível, quando Moisés sobe para o monte e fica lá por muitos dias, Arão é o primeiro ou é o líder de uma grande rebelião que produz um grande bezerro de ouro. Ele conduz uma grande rebelião do povo de Deus. E mesmo assim, Deus o separa e faz dele e da tribo de Levi um povo especial. Esse povo era encabeçado do serviço a Deus. Qual era o objetivo, então, do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é muito bem descrito em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 mostra como acontecia o grande ritual. Tudo o que acontece, toda a lei, era reduzida ou era condensada nesse grande dia. O grande dia do ritual chamado Dia da Expiação. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote ele fazia uma oferta, ele representava todo o povo de Deus. E aqui tem toda a instrução, o capítulo 16 ele corre sobre toda a instrução que o sacerdote deveria fazer. E aqui existem duas ofertas principais. Ele fazia oferta por si mesmo, porque ele era um pecador, ele era limitado. Então ele precisava ser limpo primeiro. Depois ele levava as ofertas de todo o povo representado ali. E quando ele entrava no Santo dos Santos, que é no lugar onde ele só podia entrar nessa única vez, ele estava ali para oferecer esse sacrifício e para representar o povo. Então ele tinha duas funções: oferecer o sacrifício para perdão dos pecados e apresentar o povo a Deus. Só que nós vemos aqui no final do capítulo 16 que quando ele encerrava o sacrifício, ele tinha que sair. Não havia nenhum momento, como Moisés, que ao menos contemplava o Senhor por algum momento. Não, ele estava ali só a trabalho, não havia descanso. E isso já nos remete à mensagem da semana passada, que falou sobre o descanso. Então, esse sumo sacerdote, ele não encontrava descanso no Santo dos Santos. Ali, a única função dele era interceder pelo povo. Só que essa intercessão, ela era limitada. Porque todos os anos ele tinha que fazer isso novamente. E todos os dias ele cumpria os rituais do sacerdócio no tabernáculo e depois no templo. Então, em Hebreus capítulo 5, a porção que nós temos hoje é do capítulo 4, versículos 14 até o 5:10, mas nós vamos inverter aqui pela questão da explicação. Capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Isso aqui parece muito distante de nós. Mas muitas vezes nós usamos pessoas que podem nos representar diante de Deus, ou não usamos? Nós queremos alguém que nos represente. Olha, eu não quero fazer essa oferta, eu não quero pagar esse preço. Seria muito bom que o Alex me representasse. Ah, como seria bom se o Alex vir à reunião, o Alex fazer uma oração, já fosse a minha oração, já fosse a minha presença. Eu poderia ficar tranquilo, sem precisar fazer nada. As pessoas ainda hoje procuram outros que possam fazer e oferecer sacrifícios por elas.
E era isso que o sumo sacerdote fazia. Mas, ao mesmo tempo, versículo 2, e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então era isso que Arão fazia. E depois todos os sumos sacerdotes que vieram depois dele. Oferecia sacrifício por si mesmo, porque era um pecador. Oferecia sacrifício em favor do povo, para que o povo fosse redimido diante de Deus. Só que isso era insuficiente, isso era limitado. Além disso, o sacrifício feito ali não era apenas passageiro, mas não oferecia uma contraparte total de Deus. Hoje, nós vamos ver mais para frente, quando nós temos os nossos pecados perdoados e nos achegamos à presença de Deus, nós recebemos o próprio Deus sendo ministrado a nós. Mas ali Deus não era ministrado a ninguém. Eles apenas quitavam a dívida. Isso é uma vida muito, muito terrível. E hoje, ainda hoje, as pessoas estão como aqueles judeus, apenas no átrio. Ou seja, apenas em busca de perdão dos pecados. Em busca de se sentir uma pessoa melhor. Em busca de propósito. Em busca de prosperidade. Coisas ali do átrio, necessidades básicas. Ou talvez você já tenha avançado um estágio, que é o do santo lugar. No santo lugar tem o pão da preposição. Ou seja, você quer um alimento, mas que te sacie, não um relacionamento. Essa era a limitação do povo de Israel. Por um lado, que bom que eles tinham os seus pecados perdoados. Por outro lado, que tristeza viver uma vida onde você não tem acesso ao que é mais precioso, que é o relacionamento com Deus. No versículo 4 diz, ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então Arão foi chamado por Deus. Mesmo com todas as suas falhas, ele foi chamado. E Cristo? Cristo também foi chamado. Quando ele aparece no Monte da Transfiguração, e aí Pedro fala, vamos fazer uma tenda para você, uma para Moisés e outra para Elias. Vem uma voz do alto que diz, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, versículo 5, por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho e eu hoje te gerei. O fato dele ser um com Deus, o fato dele ser filho de Deus, o deu autoridade para que hoje ele fosse o porta-voz. A ele ouvir. Ele agora é o sumo sacerdote. Antes o sumo sacerdote não era o porta-voz de Deus para o povo, agora o porta-voz de Deus para o povo era Cristo. Em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso nós vamos tratar só nas próximas mensagens sobre o capítulo 7. Mas, basicamente, existem duas linhagens de sacerdotes. Arão foi uma ordem chamada, ou seja, representa a parte terrena do sacerdócio. Mas Melquisedeque nunca foi chamado. Ele é sacerdote eterno, ou seja, representa um sacerdócio celestial. Então, por um lado, Jesus foi chamado, foi comissionado por Deus quando veio em terra. Mas quando ele ascende aos céus, ele concede o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Agora ele não é mais um sacerdote apenas humano, mas ele é um sacerdote celestial. O que isso nos impacta? É que Cristo
resolve o nosso problema do pecado. Isso é maravilhoso. De uma vez por todas. Não preciso mais uma vez ao ano separar meus animais e entregar para o sumo sacerdote. Não. Agora, definitivamente, e uma única vez, Cristo supriu as nossas transgressões com Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, como um sacerdote chamado como Arão foi, ele fez isso. Ele fez o sacrifício. Mas como ordem de Melquisedeque, ele eleva o sacerdócio. Enquanto Jesus esteve em terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hoje, nós não somos mais dependentes de um sacerdócio temporário, mas estamos debaixo de um sacerdócio eterno. Em Filipenses, capítulo 2, diz muito como foi a caminhada de Jesus. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui nós vemos o que ele aprendeu da comunhão dele com o Pai. É que ele deveria ser obediente. E o resultado da obediência de Cristo é o seu sacrifício. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqui está tudo consumado. E ele eleva esse sacerdócio, porque antes apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos para cumprir um serviço sacerdotal. Mas agora ele muda essa rotina. O que aconteceu? O véu foi rasgado quando Jesus morreu. Ali há uma mudança crucial no relacionamento de Deus com o homem. É isso que o autor aqui de Hebreus está tentando falar. Deus mudou a forma de se relacionar com o homem. Aquela forma distante, que ou era através de sacrifícios, ou através de profetas, foi interrompida. Aquela forma sobrenatural, de visões, de anjos, acabou. Mas nós ainda ficamos procurando algo sobrenatural, que nos guie, um sentimento, uma aparição. Quando nós entendemos a verdade da obra de Cristo, nós detectamos que agora é algo espiritual. Algo dentro de nós entrou em conexão completa com Deus. E essa conexão nos leva, dentro do nosso interior, ao trono da graça de Deus. Poderia um sacerdote oferecer algum sacrifício que ele não soubesse ou desconhecesse? Por que o sumo sacerdote foi escolhido pela casa de Arão? Eu fiquei muito pensando nisso nessa semana. Por que Arão foi escolhido se ele fez um pecado grave? Aliás, ele cometeu 2 desliz grandes, mas esse do bezerro de ouro é muito grave. Por que ele foi escolhido? Aí eu, nas minhas leituras,
outra referência sobre essa passagem é Paulo. Também um grande transgressor do Evangelho, alguém que perseguia os cristãos e também foi escolhido para propagar o Evangelho por todo mundo. O que esses dois têm em comum? Eles tinham certeza absoluta do pecado deles, da carência deles, da misericórdia que alcançaram em Deus. Então, Jesus, ele não usou como usurpação ou como vantagem ser igual a Deus, como nós lemos, mas ele se esvazia, se torna um homem e participa dos nossos sofrimentos. Ele não poderia pecar. Ele não foi um pecador para saber o peso do pecado, mas ele participou de todos os sofrimentos possíveis, de toda e mais profunda angústia. Tudo que você possa passar, Cristo também passou enquanto homem Jesus. Tudo. E isso é o que nós vamos ver agora. Versículo 14 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu. Lembra que nós lemos lá em Filipenses? Ele foi elevado aos céus. Ele rompeu a barreira humana. É maluquice? É maluquice. Existe um homem de carne e osso, com 2 furos aqui, provavelmente, com uma cicatriz aqui, um furo, não sei. Na glória. Homem de carne e osso. No lugar que nós não enxergamos. E ele está lá com um propósito ininterrupto: interceder, interceder, interceder. Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. É por isso que nós temos que crer. Lembra na semana passada que estava falando sobre o descanso? Mas qual era a dificuldade do povo de entrar no descanso? É porque tinha incredulidade. Tinha desobediência e tinha incredulidade. Mas quando nós entendemos a preciosidade da obra de Cristo, nós cremos com confiança nessa obra. Somente assim nós vamos entrar no descanso. Não existe nenhuma outra maneira de nós penetrarmos no descanso se nós não entendemos o peso e aquilo que aconteceu quando Cristo realizou a sua obra. Se para o povo daquela época, que estava muito próximo do acontecimento, era muito difícil de compreender o peso disso, quem dirá de nós hoje? Mas nós temos, por meio da fé, o dom do Espírito dado a nós, crer nessa obra redentora de Cristo. E não só como uma obra de átrio, ou seja, uma obra de perdão de pecados. Ou uma obra de que Ele é nosso alimento, Ele é nosso sustento, Ele é o que nós precisamos, como uma oferta no santo lugar. Mas Ele quer algo a mais. A mais é entrar com intrepidez no Santo dos Santos. E aí você chegou lá e o sumo sacerdote precisava ter oferta por ele. Você fez alguma oferta? Você fez alguma obra? Não. Por quê? Porque a obra foi feita única e exclusivamente por Cristo. Essa obra não precisa ser refeita. Então não existe nada que nós possamos fazer que seja superior à obra de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós descansamos. E aí nos versículos anteriores, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, de suas obras, como Deus o fez após a criação do mundo. Quando nós deixamos Cristo governar sobre nossa vida. E aí vem o versículo 15, né? Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Por que ele entende? Porque ele veio em terra. Ele passou por esse sofrimento. Ele sabe quais são as nossas limitações. Muitas vezes nós pensamos, não, ele era Deus. Ele só não pecou, mas ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas limitações.
Ele também tinha que fazer xixi. Ele também tinha que dormir. Ele passava fome. Era uma pessoa concentrada, durou 40 dias, mas passava fome. Ele chorava, ele dava risada. Não? Sim. Um ser humano normal, sem pecado. Mas um ser humano normal. Às vezes eu fico pensando, quais sentimentos eu tenho que são consequências do pecado e quais são naturais? Se você pensa num sentimento, ele é natural, ele não é um pecado. Isso o Senhor Jesus sentiu. Ele sentiu angústia, ele ficou irado e jogou as coisas. Completa, quando ele morre, completa a sua obra, ele nos tira do Egito, nos livra do mundo. Mas ele não termina aí, como Moisés fez. Ele nos coloca no descanso. A obra de Cristo é completa. Nos salva e nos coloca em um novo lugar. Um lugar onde nós podemos ter um relacionamento completo e íntimo com Deus. Mas para isso nós precisamos entrar confiadamente. Não temer. Ah, mas eu estou em pecado. Não, eu tenho um vício. Não, eu tenho uma dificuldade. Não, se eu for diante de Deus, essa questão vai ser exposta. Não, eu não sou digno. Coloque tudo diante do seu sumo sacerdote. E ele vai responder, está pago. Pode já chegar a Deus confiadamente. Onde receberemos misericórdia, porque a nossa situação é lamentável. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Ou não precisamos? Precisamos, porque somos pecadores. E encontraremos graça. A graça é mais da vida de Deus sendo dispensada a nós. Mais de Cristo sendo dispensado a nós. E qual é a consequência disso? É quando nós estamos com os irmãos, mais de Cristo é ministrado. Eu recebi uma riqueza no meu relacionamento com Deus. Quando eu estava lá no Santo dos Santos, eu recebi uma riqueza de Cristo. Quando o Gigi estava no Santo dos Santos dele, ele recebeu uma riqueza de Cristo. Quando nós o encontramos, nós ministramos essa riqueza. Agora, nós não estamos mais atrás de sacrifícios, de obras. Nós queremos entrar no descanso completo de Deus. Quando nós entramos no descanso, nós encontramos um trono. Alguém que está governando e administrando todas as coisas. E algo que me tocou muito na minha leitura foi, nós não encontramos a cruz. Não seria melhor nós encontrarmos a cruz, Deus pendurado no madeiro? A obra de Cristo é feita uma única vez e acabou. Nós ficamos escravos ainda do pecado, achando que Cristo ainda está pendurado no madeiro. Não está. Ele está sentado num trono. Quem governa é Ele. Quando nós entendemos isso, nós podemos descansar. E agora nós entendemos o capítulo 4. O descanso é porque a obra já foi feita. O descanso é porque já existe um sumo sacerdote. E o descanso é porque tem um trono e tem alguém sentado nele. Essa pessoa está nesse momento administrando todas as coisas, intercedendo por nós. Então, qual é a nossa função, afinal? É estar na presença. É o que Deus deseja. Desde o começo, Deus deseja a presença do homem. Por que Deus deseja a presença do homem se ele tem tudo? Não faço a mínima ideia. Mas ele deseja. E ele se relaciona com o homem. E a obra de Cristo é com essa finalidade. Nós possamos sair do átrio de achar que a obra de Cristo é só para o perdão dos pecados. Possamos sair do santo lugar aqui e achar que a obra de Cristo é só para as nossas necessidades. Só para a bênção. Não. Avançamos para um novo nível, o Santo dos Santos, onde nós vamos encontrar graciosamente um
trono e a presença de Cristo. Quando nós encontramos isso, nós descansamos. Por qualquer situação que nós estejamos passando, por qualquer dificuldade, por qualquer provação, nós precisamos encontrar alguém sentado no trono. Quando nós vemos isso, nós descansamos. Alguém viu isso? Atos, não sei se eu vou achar aqui. Atos capítulo 7, mostra a história de Estevão. É engraçado porque tem alguns paralelos, né? Em Gênesis tem a história de, até nós vimos Enoque, né? Andava com Deus e Deus o levou. Essa é a história de Enoque. Muito curta, não dá para saber muita coisa sobre Enoque, você só sabe que ele é uma pessoa tão agradável que Deus o tomou para si. E Estevão também, você sabe que ele é um jovem, que ele servia na igreja, e aqui ele dá um testemunho sobre a obra de Cristo, sobre como Cristo é superior a todas as coisas. E qual é a consequência disso tudo? Eles o apedrejam. E deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 56. Não, a partir do 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiu os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Não existe nenhuma situação que nós possamos passar que seja pior do que a situação de Estevão. Ele estava vendo centenas de homens com pedras. Depois de se desgastar falando sobre Cristo, ele olha para o céu e encontra algo. Quantas vezes nós já olhamos para o céu e mal vemos nuvens, ou achamos um coelho na nuvem? Mas Estevão, ele olhou para o céu e tinha algo celestial lá, algo espiritual lá. E viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra. Onde é o lugar de honra? No trono, à direita de Deus. O homem estava lá. Ele viu. Por que Estevão viu? Ele tinha uma fé convicta na obra de Deus. Ele não ligava para a circunstância que ele estava vivendo. E ele ainda fala, olhem, disse ele, como se os outros, com a tamanha incredulidade, pudessem enxergar um palmo à sua frente. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Aleluia. Eles não creram na palavra de Estevão. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. Essa é a história de alguém que viu o trono. Qual situação nós estamos passando que nós precisamos ver o trono? Poxa, a situação tão pequena perto dessa, tão pequenas, tão limitadas. Nós ainda somos incrédulos. É por isso que não há descanso. Quando nós tivermos tamanho, aqui fala, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ver um descanso completo. Estevão não estava preocupado. Ele poderia ter orado: Senhor, salva a minha vida, eu estou te vendo. Vem aqui e me socorre. Me livra disso. Ele fez essa oração? Não. Para ele, não tinha muita diferença. Ele já estava vendo o que é real. Aquilo ali era só passageiro. Era sombra.
Que essa história de Estevão possa nos inspirar. Isso aqui é algo real. Não é uma historinha. É algo que aconteceu com alguém. Também pode acontecer conosco. Que esse possa ser o nosso coração. Senhor, hoje eu quero olhar para o céu. Não olha direto para o sol, não, que cega, viu? Olha para o céu. E o Senhor vai aparecer para nós. Se nós cremos, o Senhor vai aparecer. Isso é real. Amém? Possamos desfrutar desse trono da graça, desse sumo sacerdote que intercede por nós. Como se nós pensássemos, né? Eu pequei, o Senhor vai precisar ficar mais 1 minuto da cruz. Não, já está tudo consumado. Descanse. Já está tudo consumado. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é nosso sumo sacerdote. O Senhor hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós. Hoje o Senhor conhece as nossas fraquezas, pode se compadecer de nós. Nós podemos receber misericórdia e graça do Senhor. Oh, Senhor Jesus, sabemos que não somos dignos, Senhor, sabemos que somos pecadores, mas queremos ter intrepidez de nos encher do Espírito, de entrarmos no Santo dos Santos e acharmos graça diante de Ti. Queremos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Senhor Jesus, nos faz pessoas saudáveis, Senhor, que acessam todos os dias a Tua presença, que têm comunhão contigo, Senhor, e que ministram dessas riquezas de Cristo para as outras pessoas. Senhor Jesus, amém.